Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Quarta-feira, né? Meia-noite e 40, quarta-feira. Bom, vim aqui semear para vocês uma palavra a qual o Senhor me concedeu nas madrugadas. Tenho o costume de orar na oração, nas madrugadas em oração, e quando eu pedi a palavra de Deus, saiu essa palavra aqui de 2 Samuel 17, referente ao versículo 5 ao 27, né? Meu dedo vem aqui no 5, que fala aqui o conselho de Aitofete e de Uzai, né? Diante dos conselheiros aqui de Absalão, né? Então aqui eu fiz umas anotações, né? Das flechinhas aqui, e do meu intermédio de entendimento, eu coloquei aqui e quero repassar, compartilhar com vocês, porque o intuito aqui é compartilhar. Quanto mais a gente compartilhar a glória de Deus por intermédio de testemunho, de semeação, é mais vidas geradas para Jesus, que é esse o meu intuito. É uma só comunhão, uma só união e uma só conjugação, né, coletiva de compartilhar a vidas, né, se achegar na presença de Deus por intermédio da revelação de Deus e por intermédio também, sim, do meu testemunho de vida, que é a realidade daquela qual eu vivo e quero compartilhar com vocês. Amém? Vamos lá? A narrativa revela a soberania de Deus, respondendo à oração de Davi para frustrar o conselho de Aitofel. O texto mostra como a astúcia humana e o egoísmo são superados pelos planos divinos. Olha só, né? Os planos e a astúcia humana e o egoísmo são superados por intermédio desta palavra, né? Pelos planos divinos de Deus, resultando no escape de Davi no seu suicídio através dos seus ex-conselheiros. A passagem destaca um contraste fundamental na estratégia e nas consequências das decisões, né? Esse aqui encaixa nesse contexto, né? Sobre consequência, né? E sobre estratégia, né? Entre os dois conselhos. Que coisa tremenda, né? Esse nosso Deus. O conselho de Aitofete, referente, aliás, ao versículo 1 ao 4. Aqui a revelação a qual do entendimento a qual eu obtive. Amém? Ele foi aceito inicialmente antes de ouvir aqui o conselho de Uzai. Aitofete sugeriu um ataque rápido, né? E cirúrgico de 12 mil homens durante a morte para matar apenas Davi. O objetivo era poupar o restante do exército e trazê-lo para o lado de Absalão. Parcialmente, estrategicamente era uma ideia letal, mas que dependia unicamente da força humana, né? Estava sobre a dependência da força humana. O conselho de Uzai, referente ao versículo 5 e ao 14. Aqui a revelação de Deus, o plano vencedor, o plano que foi o vencedor, né? Por intermédio aqui de Deus, por a intervenção de Deus, creio eu no meu intermédio de entendimento. Por intercessão divina, Absalão pediu opinião de Uzai, que agia como espião secreto de Davi. Uzai argumentou que atacar Davi e seus homens que eram de guerra, valentes e furiosos, como uma ursa, olha que coisa tremenda, como uma ursa dos filhotes, né? Como uma ursa dos filhotes, defensora como uma ursa. Aqui por meu intermédio de entendimento, eu entendi aqui, né, que Uzai queria demonstrar aqui para Absalão, que aqui os seguidores, né, que estavam ali junto com Davi, né, que eram ali amigo de Davi, fiéis a Davi, né, que recapitulando, eles eram valentes e furiosos, né, e defendia aqui o seu amigo na sua fidelidade, como se o quê? Fosse roubado um filhote. Então eles estão na defensória, intermédio de entendimento aqui, por intermédio do meu entendimento, que eles aqui eram valentes sobre a defensória de Davi, e aqui Uzai estava ali argumentando com Absalão, né? Diante ali do conselho a qual ele estava dando, poderia causar uma derrota inicial no exército de Absalão e desmoralizar as tropas. Eles propôs reunir um exército gigantesco de toda Israel para lutar sobre o
Olha como aqui Uzai era estratégico, né? Porque aqui Uzai, ele estava falando aqui a estratégia dele para Absalão, né? Do quê? Ele quis dizer aqui que se Absalão não pensasse, né? Poderia que exterminar, né? Aqui ele falou. Ele propôs reunir um exército gigantesco de toda Israel para lutar sobre o comando do próprio Absalão, garantindo uma vitória esmagadora. O conselho foi elogiado e aceito, né? O conselho aqui de Uzai, né, para ali Absalão, foi aceito, foi conselho mais aceito e elogiado, porque ali o Uzai aconselhou, mas numa estratégia de dar tempo para Davi. Olha que coisa tremenda, né? Ali ele só estava poupando tempo, porque ele falou assim, vamos montar, né, um exército gigantesco, aliás, porque era o tempo, né, para poupar a fuga, né, de Davi ali, sobre o refúgio, para poder ter avisos, né? Ele era um espião, né? Uzai era um espião fiel de Davi, né, que estava ali para poder ajudar. A revelação espiritual, a resposta à oração, o plano de Uzai foi escolhido porque Deus havia determinado anular o bom conselho de Aitofete. Isso é a resposta direta à oração anterior de Davi, que pediu a Deus para que transforme o conselho de Aitofete em loucura. Olha que coisa tremenda. Davi já tinha orado antes, né? Para que Deus tornasse uma loucura esse conselho aqui, né? De Aitofel. Aleluia. A falência do controle humano. Olha aqui a falência do controle humano. Mesmo os conselhos mais brilhantes são falhos quando confrontados com o propósito de Deus. O orgulho de Aitofel não suportou ser rejeitado. Olha só, ele não suportou ser rejeitado. Aqui o Senhor está falando e revelando, creio eu, no meu intermédio de entendimento, que os conselhos podem ser mais brilhantes que pareça, mas são falhos quando confrontados com o propósito de Deus. Eles se tornam falhos, né? Quando vai sobre contraste do propósito de Deus sobre a vida de alguém, no meu intermédio de entendimento da revelação de Deus, perante esta palavra, né? O orgulho, olha aqui, o orgulho de Aitofel não suportou ser rejeitado. Por conta do orgulho dele, ele não suportou ser rejeitado. O fim de Aitofel, percebendo que seu plano havia sido ignorado e prevendo a derrota eminente de Absalão, Aitofete voltou para casa e enforcou-se, selando o fim trágico, morrendo pela frustração. Olha só, ele se matou por conta da frustração, porque ele viu que os planos dele não deu certo sobre Absalão quando ele foi ali dar os seus conselhos. Olha só, coisa tremenda, os planos de Deus. O escape de Davi, reflexionado ali sobre o versículo 15 ao 26. Alertado por Uzai, através de sacerdotes, Davi foi avisado para atravessar o Rio Jordão rapidamente e não ficar no deserto. A ação rápida garante a fuga segura do rei e de seus seguidores, antes que o exército de Absalão pudesse alcançá-lo. O perigo imediato. Aitofete aconselha Absalão a atacar imediatamente naquela mesma noite para pegá-lo exausto e vulnerável, né? Olha só, Aitofete ali queria que Absalão atracasse Davi no momento ali do seu cansaço. Tem horas na vida que a gente estamos cansados, vulneráveis, né? E ele usou de estratégia, aconselhando ali Absalão para usar essa estratégia para poder matar Davi. Mas Deus, com a sua ali, né, artimanha de Deus, creio eu assim, os propósitos, melhor dizendo, de Deus, o Senhor livrou por intermédio ali de Uzai, dos conselhos de Uzai. Que coisa tremenda esse nosso Deus.
Olha a revelação de Deus como é tremenda na minha e na sua vida, né? Esse nosso Deus é um Deus poderoso. Porque aqui quando fala o perigo imediato, ali quando Aitofete aconselha Absalão em atacar Davi imediatamente naquela mesma noite, porque Davi ali se encontrava exausto e vulnerável. Quantas das vezes a gente se encontramos na jornada da nossa vida vulnerável e exausto, e pessoas ali se aproveitam da situação para usar de estratégia para nos matar espiritualmente diante das nossas vidas, da nossa jornada exausta e vulneráveis sobre o decorrer das nossas vidas. Mas olha aqui que coisa tremenda, a estratégia de Deus, olha a revelação de Deus na minha e na sua vida. A soberania divina entrou em ação. Deus entrou em ação na minha e na sua vida quando armam estratégia. No momento de exaustação, de exaustão, melhor dizendo, perdão, exaustão e vulnerabilidade. No momento que a gente se encontra vulnerável, Deus entra em ação aqui com a sua soberania. Olha aqui, em ação quando Absalão aceitou o conselho de Uzai. Aqui, o Senhor entrou com uma estratégia quando ele aceitou o conselho de Uzai, que ali estava sobre a segurança de Davi, mas estava como um espião, no meio ali, creio eu, no intermédio de entendimento, na zona de perigo, daqueles adversários que queriam matar Davi, no seu momento exausto, que agia secretamente em favor de Davi, dando tempo para Davi atravessar o Jordão e se organizar. Olha que coisa tremenda, ação, referente ao versículo 17, os jovens mensageiros, Jonatã e Aimãs, esconderam-se na fonte de Ei-Rogel, aguardando uma serva levar notícias cruciais para proteger o rei. Olha que coisa tremenda, né? Ali o Senhor usou, creio por intermédio aqui de entendimento, enviou aqueles jovens, né? Os Jonatas e Amias, creio que é Amias aqui, né? Reflexionado aqui ao versículo 17. Estavam Jonatas e Aimás, junto a Erragel, e uma criada lhe dará avisos. E eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade, né? Olha que coisa tremenda. Na onde que chega aqui a vitória, o desfecho revelado que, embora os humanos, né, façam planos para destruir, e o Senhor é o Senhor que dirige a história e garante o livramento dos seus ungidos. Olha que coisa tremenda aqui, né? Recapitulando, o desfecho revela aqui a parte da vitória. O desfecho revela que, embora os homens, né, tanto homem quanto mulher, façam planos para destruir, é o Senhor quem dirige a história. Ainda que o homem adversário, seja homem ou mulher, é um coletivo universal cotidiano, se levanta com planos estratégicos para derrubar o servo ungido de Deus. Olha que coisa tremenda, o Senhor vem com o seu livramento e garante a sua história. Aqui a revelação de Deus, que é Ele que dirige a minha história e a sua história. Nos livrando dos planos do adversário que se levanta para nos derrubar. A vitória de Deus na vida de Davi é clara. O Senhor frustrou os planos do conselheiro Aitofel e do rebelde Absalão. Olha só, Deus frustrou os planos de Aitofete e do filho rebelde Absalão. Olha só, foi traído pelo próprio filho. Assim não é diferente sobre as nossas vidas nos dias de hoje.
O plano tramado por Aitofel para matar o rei Davi é pessoal, coisa pessoal, ele colocou sobre vingança, né? Com estratégia, né? O objetivo principal do conselheiro e de Absalão era eliminar o rei ungido para consolidar o golpe de Estado. O golpe era contra seu pai. Olha só, o golpe contra seu próprio pai, o rei Davi. O rei Davi envolveu uma manipulação com massas, traição familiar, conspiração com líderes militares e estratégia cruéis para tomar o poder a qualquer custo. Era uma estratégia para tomar o poder a qualquer custo, que chegou ao ponto, né, de uma situação destruidora, né, de fato de morte, porque ali o próprio filho queria matar o pai, por conta do quê? De querer o poder a qualquer custo. Não é diferente hoje nesta nação. Quantas pessoas derrubam o outro? Eu falo daquilo que eu já vivenciei sobre a minha jornada inteira. Pessoas passando por cima de mim como se fosse um trator, porque queria aqui o poder a qualquer custo. Eu estou falando sobre relatos de várias circunstâncias, de situação, de contexto, sobre por meu intermédio de entendimento da revelação de Deus, que aqui não passa desapercebido, que muitas das vezes as pessoas aqui é uma estratégia crucial, né, para tomar o poder a qualquer custo. Quem tem poder é Deus, não somos nós. Mas as pessoas querem ter poder uma em cima da outra. As pessoas não se dão por satisfeitas por aquilo que já tem e quer o poder geral, total, sobre todas as coisas, e não se dá por satisfeito enquanto não derrubar uma pessoa, seja ela na lógica de qualquer situação. Eu digo por mim, quantas vezes passaram por cima de mim, né, querendo poder total, seja sobre o emprego, seja sobre o relacionamento, seja sobre atos aqui coletivos, cotidianos. Tem vários relatos simbólicos aqui, que entra nesse contexto aqui, de poder a qualquer custo, nos dias de hoje, que usam de estratégia de morte, para derrubar uma pessoa até inocente. Aleluia. Sedução, populismo. Absalão usou bajulação e falsa promessa de justiça para roubar o coração do povo. Olha só, para roubar o coração do povo, e viraram contra o próprio pai. Olha só, gente, olha, é coisa tremenda a revelação de Deus. Olha aqui, sedução e populismo. Além de ele querer aqui seduzir, Absalão usou bajulação. Quantas pessoas usam de aqui a bajulação, seja em qualquer contexto de relato de situação da nação brasileira, que usa de bajulação e falsas promessas de justiça para roubar o coração do povo. Quantas pessoas aqui usam de bajulação para roubar o coração do povo contra outra pessoa? Eu vivenciei isso. Quantas pessoas ali abajulando emprego, relacionamento, família, parentesco, em geral, cotidiana, para ali ganhar o coração do povo, para se voltar contra a minha pessoa. Assim não é diferente sobre aquilo que aconteceu na vida de Davi, do seu próprio filho. E acontece sim nos dias de hoje, até dentro do cotidiano familiar. Parentar, relacionar, trabalhar, cotidiano em geral. Que fala aqui, para virar contra o próprio pai. E fez o povo virar contra o próprio pai. Olha aqui, sobre falsas promessas e sedução, populismo. Olha que coisa, diante.
O aconselhamento militar, o texto destaca a disputa entre dois conselheiros. Aitofete aconselhou, Absalão a atacar Davi imediatamente para consolidar o poder. Mais tarde, Uzai, um espião real, e fiel e leal a Davi, aconselhou a reunir um exército maior, que era o tempo de Davi para fugir, para escapar, Foi uma estratégia de Deus, do próprio Deus, aliás, A sede de poder, a ambição cega de Absalão levou ao extremo de planejar a morte do próprio pai. Olha só, Olha aqui que a ambição, o poder, cega as pessoas, que até trama, e a gente vê relatos reais, acontecimentos de poder, de pessoas matar o próprio pai, a própria mãe, o próprio familiar, para ter o poder da casa, do dinheiro, da finança, por conta da ambição. É a realidade de hoje em dia, ocorrente, por conta do poder e da ganância. A morte do próprio pai, a destruição pelo orgulho, a usurpação ilustra com a ambição desmedida, o egoísmo e a popularização política podem romper laços íntimos e destruir famílias e nação. Como eu disse anteriormente, a ambição aqui destrói o orgulho. Olha aqui, a destruição do orgulho, usurpação, ilustra como a ambição desmedida que causa destruição. Olha aqui, familiar, nação. É o que está acontecendo nos dias de hoje. O propósito divino, embora os homens buscarem a morte de Davi por pura... Olha só, recapitulando, o propósito divino, embora os homens buscassem a morte de Davi por pura maldade e ambição, a soberania de Deus está no controle para proteger o rei e frustrar os planos de Absalão, Aqui o Senhor está falando diante da revelação dele por meio intermédio de entendimento, que aqui muitas pessoas, por pura maldade e ambição, olha só, por pura maldade e ambição, mas Deus vai lá com a sua soberania, olha, voltando e recapitulando, muita gente aqui, que busca morte é vários relatos sentidos, seja físico, que acontece sim, e espiritualmente, mas Deus vai lá aqui com a sua soberania divina e frustra os planos de Absalão, como frustra os planos de muita gente que se levanta contra os ungidos de Deus, Minha voz está querendo ir embora, está repreendido, cancelado e anulado em nome do Senhor Jesus Cristo. Saga, sai dessa porta, por favor. Compreender esse detalhe ajuda a ver como a rebelião foi um conflito trágico na família de Davi. Olha só, compreende-se esses detalhes, ajuda a ver a rebelião. Foi um conflito trágico na família de Davi, mas com a providência divina agindo em seu favor. Foi um plano trágico na vida de Davi, porque é o próprio filho dele. É uma tragédia, porque é o próprio filho. Assim não é diferente diante desta nação. Está aqui baseado também, reflexionado, referente aqui os Salmos 3, que é baseado também nesse contexto de 2 Samuel 17. É baseado nesse mesmo relato. Depois vocês meditam em casa. Este salmo foi escrito por Davi, quando ele fugia de seus próprios filhos, Absalão, que havia tomado o trono e tentado matá-lo. O capítulo 17 de 2 Samuel narra o momento crucial em que conselheiros planejavam atacar Davi de surpresa durante essa fuga. O Salmo 3 reflete a angústia e a confiança de Davi em Deus para protegê-lo dessa.
Que coisa tremenda aqui, né? Porque o Senhor aqui lhe protege diante desta emboscada, escrito por Davi, enquanto fugia do seu filho Absalão, do seu próprio filho, né? O Salmo ensina que, olha que coisa tremenda, a revelação de Deus. O Senhor aqui nos ensina para mim e para você, que mesmo cercado por inimigos adversários, ou boatos de que havia sido abandonado por Deus, o crente pode encontrar abrigo seguro, dormir em paz, reclamar pela vitória, pois a salvação pertence a Deus, na minha e na sua vida. E aqui que foi na vida de Davi, Deus é nosso escudo e glória. Reflexionado aqui ao versículo 3, Davi declara: mas tu, Senhor, és o meu escudo, o meu redentor. Eis a minha glória, é aquele que ergue a minha cabeça, mesmo perdendo sua indignidade de rei. Ele reconhece que sua honra vem de todo-poderoso Deus. O sono da tranquilidade, referente ao versículo 5, revela uma paz que desafia a circunstância. Eu me deito, durmo e torno a acordar, porque o Senhor é que me sustenta. Eu deito e durmo em paz, porque é o Senhor Deus que me sustenta e te sustenta. Sobre o meio adversário. Aleluia. Em meio ao perigo eminente de milhares de inimigos, Deus garante a noite de sono e o despertar do salmista. Assim não é diferente nas nossas vidas. Aleluia! A certeza da resposta, referente ao versículo 6, ele não teme ao inúmeros de adversário. É a gente não temer a inúmeras adversárias que se levanta contra as nossas vidas. Porque sabe que ao orar, Deus responde desde o seu monte santo. A salvação é divina. O salmo é concluído com uma grande revelação de soberania. Ao referente ao versículo 8, do Senhor vem a salvação. A vitória não depende do homem, na minha vida e na sua vida, para obter a vitória e nem a salvação, mas dependemos de Deus, ou circunstância, mas da intervenção de Deus. Deus ele intervete pela minha e pela sua vida em meio ao adversário. E no contexto também reflexionado aqui sobre 2 Samuel, que é baseado também, os Salmos 9, é baseado também aqui nesse 2 Samuel 17, que fala que também, diante desse contexto de 2 Samuel, a revelação, recapitulando, a revelação poderosa de louvor, justiça divina e refúgio para os aflitos. É uma palavra de vitória. Ele pode ser compreendido em revelações do que? De louvor genuíno, que está reflexionado ao versículo 1 e 2. Davi revela que a verdadeira adoração não é apenas cantar, mas declarar as maravilhas de Deus com todo o coração e se alegrar nele. É que eu costumo dizer, eu adoro a Deus, eu não canto, eu adoro de todo o meu coração para declarar a grandeza dele, por gratidão a qual eu tenho, e me livrar em meio à adversidade que se levanta contra a minha vida, esperando a minha queda e a minha morte. É tremenda a revelação de Deus. É uma escolha de gratidão pelas vitórias
E é coisa tremenda, porque ainda aqui, reflexionado aqui aos Salmos 9, que é dentro do contexto de 2 Samuel 17, né, diante daqui do louvor genuíno, que é uma palavra de vitória, que foi concedido sim a vitória, né, de Davi, aleluia, né, aqui o meu louvor genuíno, né, que eu falo tudo sobre um contexto de testemunho de vida da minha vivência, que muitas das vezes eu tenho obtido a vitória de Deus sobre a minha vida, alcançada a graça em meio às minhas adversidades. E o meu louvor genuíno é sobre agradecimento ao Senhor, daquilo que Ele me concede, sobre livramento. Adversário que se levanta constantemente e incansavelmente contra a minha vida para me derrubar. Mas a graça do Senhor tem me alcançado, e eu tenho glorificado e louvado o nome do Senhor, diante do meu amor genuíno por gratidão. Aleluia! Deus é um Deus de refúgio e justiça, reflexionado lá em Salmos 9, 7 e 10, dentro do contexto de 2 Samuel 17. A revelação de Deus central aqui é: o Senhor é um alto refúgio na minha e na tua vida. Ele é um refúgio para o oprimido. O contexto ensina que Deus é o juiz justo. Na minha e na sua vida, em meio ao adversário. Aleluia. Quem conhece o nome de Deus, confia nele. Eu confio em Deus porque eu conheço o nome de Deus, que é acima de todas as coisas. Aleluia! Diante desta nação, pois ele jamais abandona quem a busca de todo o coração. Deus não abandona quem busca de todo o coração. Ele conhece o coração quebrantado, voltado a ele, mesmo mediante a falha e limitações de exaltação e vulnerabilidade, como se encontrava Davi ali. Mas ali o Senhor usou de estratégia. Usai ali, que era seu confidente leal, para ali dar tempo de ele fugir e ser livrado. E aqui é uma palavra de vitória, para mim e para a sua vida. Quando Deus frustra os planos do adversário por conta de ambição e poder, a esperança dos aflitos, que coisa tremenda, a esperança dos aflitos, reflexionada aqui no versículo 18 e 20 do Salmos 9, dentro do contexto aqui também baseado de 2 Samuel 17, Davi revela uma garantia divina ao necessitado, a esperança aos aflitos. Não serão esquecidos para sempre. A gente não somos esquecidos para sempre. A soberania de Deus é mostrada como limite para a arrogância humana. Recapitulando, a soberania de Deus aqui é limite para Deus, impondo limite diante da arrogância humana. Deus aqui coloca limite perante esta nação arrogância, diante da arrogância, diante desta nação, contra os arrogantes por conta de ambição e de poder, e quer atropelar de qualquer custo. Aleluia! O próximo. O homem é lembrado, olha só, o homem é lembrado de que somos apenas pó. Deus lembra o homem de que somos pó. O homem não veio do pó, assim somos nós. Só que a arrogância e o poder da ambição cega que nós somos pó. Eita, esse nosso Deus é tremendo, né? Então aqui foi uma palavra de vitória, mediante aqui de estratégia. Ali teve 2 conselhos, quantos muitas das vezes tem conselho ali de bem e de mal, para poder matar ali uma vida, seja ela fisical ou espiritual. Mas Deus dá vitória e frustra.
Antes aqui de eu encerrar, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão do que significa gerar almas, que é o meu intuito referentemente diante desse trabalho a qual Deus me concedeu pela graça, né? Que é ali o estudo do amor, né? Aquela qual logo no começo ali do contexto, quando eu comecei diante desta fase de semeação, né? Eu comecei ali na sala e terminei aqui na cozinha, né? Reflexionado ao estudo do amor, sendo rosa no deserto, por instrumento aqui, né? Daquela qual Deus me agraciou de testemunho de vida, daquela qual eu vivencio sobre a minha jornada, né? Então, eu amo, né, fazer semeação, intercessão, né? Que nem eu costumo dizer, eu não sou pregadora, eu não estudei teologia, né? Mas eu gosto muito de interceder, de orar, e tenho enfrentado guerras. Porque você se levantar contra o inimigo é guerras. Então tem que estar em constante oração. Então eu quero compartilhar uma reflexão com vocês, da onde a gente viemos abraçar esta nação e uma só união, não um querendo derrubar o outro. Amém? Reflexão, gerar almas para Jesus significa evangelizar e conduzir pessoas ao arrependimento e à salvação. Meu intuito não é baseado em estar no poder de destaque ou status, nem em redes sociais para ganhar milhões de curtidas. Não, ou ser melhor do que alguém, ou tomar a frente de palanque, ou algo reflexionado ao poder. Esse não é meu intuito, não. Porque poder quem tem é Deus na minha e na sua vida. Primeiro, que quem tem poder é Deus sobre todas as coisas em nossas vidas. Deus, Ele é o dono dessa nação. Ele é quem nos concede a oportunidade de levar ao povo como soldados valentes em se elevar o evangelho a toda criatura. Segundo, Deus nos deu livre arbítrio para fazer nossas escolhas. E eu escolhi obedecer, me render na presença de Deus para poder me elevar, se levantar e compartilhar a semeação de ganhar e gerar vidas para Jesus. Continuando, para que Deus venha libertar onde eu estou sendo liberta. Aliás, estou em transição diante desse processo ainda, mas creio e crendo que Deus é um Deus que levanta a minha e a sua vida como um farol de luz para os que estamos vivenciando nos dias de hoje desta nação, na persistência de semeação, até que seus ouvidos sejam, aleluia, abertos e sensíveis à voz de Deus, por conta das surdez espirituais e da cegueira que se encontra o povo diante desta nação. A minha vontade, sim, é de fazer com que essas pessoas, gerando vidas para Jesus, encontrem o caminho da salvação e abre os olhos para o caminho da salvação que é Deus para com a vida delas. Essa é a minha intenção. Terceiro, não tenho intenção de brilhar com milhares de curtidas. Não é essa a minha intenção. Para me engrandecer sobre acima de alguém, de ser melhor, aleluia, dizendo que o homem é na tentativa de eu tomar o lugar de destaque de alguém sobre redes sociais. Não estou aqui para tomar destaque de ninguém em redes sociais. Que destaque é Deus? É gerar vidas para
Continuando aqui ainda no terceiro, né? Que coisa tremenda da revelação de Deus, do que é gerando vidas para Jesus, né? Pois quem briga sobre a minha vida é Deus. Ele que tem que brigar, a eu testemunhar a tamanha grandeza de Deus na minha vida e na sua vida. A grandeza de Deus é magnífica, que chega até incomodar o adversário. A grandeza de Deus incomoda sim o adversário, porque a luz que se rendeia como farol, né, na vida do justo de Deus, incomoda. Que está aqui também baseado em esse reflexo aqui de 2 Samuel 17, né? Então, meu intuito aqui, sobre reflexionado em gerar vida, esse intuito aqui é sim compartilhar entre toda a nação, diante do grande e poderoso Deus. Ele é na minha e na sua vida, para salvar. Aleluia! É Ele que faz na vida de uma pessoa e torna grandioso o testemunho de vitória. E por Ele fazer um testemunho de vitória da minha vida nessa transição, a qual me encontro sim, que é Deus tremendo na minha vida, é um momento de gratidão que eu quero compartilhar para gerar vidas, porque a gente compartilhando por intermédio de testemunho de vida, e se juntarmos todos, ó, imagina só, se toda esta nação juntasse, né, para compartilhar e gerar vidas para Jesus, em vez aqui de se levantar para derrubar a luz do próximo, não estava desta maneira esta nação. Lobodogolabadagadabarasai. Daquele que vive o sobrenatural de Deus e seus milagres. Quarto, o meu intuito é resgatar vidas do pecado e da morte espiritual, mostrando o caminho da luz. Gerar baseia-se na ideia de nova gestação. Olha que coisa tremenda. É uma nova gestação ou renascimento espiritual, citado na Bíblia em João 3, versículo 3, que fala: e isto respondeu Jesus: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Temos que nascer de novo. Ninguém sabe a minha história, muitas das vezes, só de ouvir falar. Muitos me julgam só de ouvir falar e de ver as estruturas exterior, senhorial exterior da Tatiana renascente. Porque sim, ela conhece Deus através do seu renascimento. Eu nasci de novo. O Senhor me tirou das profundezas do inferno. Eu nasci de novo. Reflexionado sobre a minha vida, quando era mundana lá atrás, Deus me fez reviver com 3 tiros. Pegou 2. Não fiquei paraplégica porque Deus não deixou. Perdi um órgão porque Deus deixa o espinho para a gente não esquecer sobre relatos a qual ocorre sobre as nossas vidas, para servir de intermédio de testemunho de milagres, da onde eu estou aqui compartilhando para gerar vidas. Eita, reflexionado aos milagres extraordinários da grandeza de Deus, a qual Ele fez na minha vida, por estar aqui semeando para vocês. A minha história é o que eu vivo sobre a minha jornada. Eu sou sobrevivente. A minha história é longa, não tem fim nem ponto final da realidade a qual vivi e estou vivenciando por intermédio de milagres, a qual eu fui gerada novamente, nascente aqui, ó. Em verdade vos digo que alguém que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu nasci de novo para poder ver e estou vendo o reino de Deus sobre a minha vida e quero que seja sobre a sua vida, semeando e compartilhando, gerando as vidas para Jesus. Aleluias. Eita, lobodogolabadagadabarassai. E isto respondeu Jesus:
Continuando aqui ainda no quarto. Paternidade, maternidade espiritual. Aleluia. Assim como pais gera filhos físicos. O cristão que evangeliza. Recapitulando. O cristão que evangeliza ajuda a gerar um novo ser em Cristo, em seus estátulos de palavra de Deus, da palavra de Deus. Aleluia. Recapitulando, porque isso aqui é tremendo. Paternidade, maternidade espiritual. Assim como pais geram filhos, os pais, a mãe não gera filhos físico. O cristão, na hora que ele está ali evangelizando, é o meu intuito, da Tatiana, né? É ajudar a gerar um novo ser diante daquela criatura, para que conheça Cristo e seus estatutos. Quinto, é no intuito de resgatar espiritualmente na vida de uma pessoa, falando de Deus. É meu intuito. É fazê-los acreditar que a vida sem Jesus estão sob domínio de trevas. Gerar almas é tirá-las desse caminho e conectá-las. Eita, a vida eterna, a grande comissão aqui é o cumprimento do mandamento de Jesus em Marcos 16, versículo 15. Ide por todos o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É ir de pregar o evangelho a toda criatura. É meu intuito. Sexto, o meu intuito é carregar. Eita, e sim, semear o conceito que de profundas lições a qual eu tenho obtido na minha vida de fé e obediência, que eu estou sobre essa transição de obediência, porque eu não sou hipócrita, é a realidade da sustentação da verdade, de caráter e propósito dado por Deus, é o meu intuito, mostrar, demonstrar, compartilhar ao povo desta nação, onde ele tenha me agraciado com a sua graça, onde sim, quero compartilhar ao meu próximo, onde vem o meu propósito de gerar vidas para Jesus, é o meu propósito. Sétimo, e para finalizar, com a minha gratidão a Deus, me posicionando como soldada valente na batalha, me disposicionando a servir a quem me serve todos os dias, que é Deus, perante a sua graça, gerando vidas para Jesus, onde nos ensina e me ensina a gerar vidas para Jesus, nos exige ter amor e compaixão, ensina a amar o próximo, como Jesus nos amou, e amar em vez de julgar os erros, não é julgar os erros. O cristão foca em salvar, não em se preocupar em perder o lugar de destaque. Muitos estão perdendo, né? A sensibilidade, estou com medo de perder o destaque, o lugar, a cadeira, o trono, o que seja. Em vez de aqui se preocupar em ganhar, gerar vidas para Jesus, fica uma disputa de ambição. Sendo que o intuito aqui é nós ser levantados para gerar vidas para Jesus. Nós somos somente instrumento. Então eu costumo dizer que aqui nós estamos emprestados diante desta nação. Para quê? Conduzir o caminho para o povo à salvação. Aleluia! Onde o destaque tem que ser Jesus sobre você. Para uma só missão: ganhar, gerar, salvar vidas. Encontro de Deus para ser salvos. Aleluia! É ser dependente e ter somente a dependência.
É coisa tremenda, é magnífica as coisas de Deus. Continuando aqui no 7º, né? Você gerar vidas é você ser absolutamente dependente, ser a dependência do Espírito Santo. Lembrando ao povo desta nação que conversão real é a obra divina, sabendo que o ser humano é apenas um instrumento de Deus ou um canal de bênção para ganhar o outro para o caminho de Deus. Isso é gerar vidas, é intermédio de testemunho de vida. O meu intuito sempre foi esse, eu sempre gostei de missão. A minha jornada é longa de lá de trás. É uma pessoa que tem história, por intermédio de testemunho de vida vivo, a qual foi convivente sobre a tua jornada e sobre a tua trajetória até aqui. Aleluia. É fazer uma pessoa reconhecer o valor de uma alma. Olha que coisa tremenda, a qual aquela alma tem valor para Deus. É você fazer essa pessoa reconhecer. Isso é gerar alma, o quanto a alma dela tem valor para Deus. Hoje em dia as pessoas estão tudo com picuinha, com panelinha de ambição, de atropelar um ao outro, de vez de preocupar aqui, em semear, em gerar vidas. E aqui revelar para aquela pessoa desviada dos caminhos, que se encontra no mundo, que a alma dela sim é importante para Deus como a nossa é. Ensinando o caminho e o valor que ela tem perante a Deus, que é superior, olha só, que é superior sobre qualquer conquista material. Uma alma para Jesus é superior a qualquer alma. É superior, aliás, recapitulando, a qualquer bens materiais por conta de ambição. Vale mais você perder aquela matéria do que uma alma para Jesus. Eu prefiro 1000 vezes perder um bens material do que perder uma alma para Jesus. Eu e Deus sabe o meu oculto e o profundo, a qual eu temo pelos meus, por essa nação. Como saiu ali Esdras 9, versículo 15. Aleluia. Ou é o contrário, vice-versa. Quando ali Esdras, né, sobrecarrega, além de sobrecarregar a tua culpa de seus pecados, sobrecarrega a culpa do povo. Assim tem sido na vida da Tatiana. E ainda assim se levantam com estratégia para atropelar e calar a sua adoração e a sua semeação. Mas Deus, ele vem, né, para frustrar os planos adversários e não vai deixar me calar. Porque o tempo de Tatiana sair da terra de Lodebar chegou. É da terra de Lodebar que Deus tira a Tatiana. Tatiana estava esquecida lá atrás da terra de Lodebar, sobre o mar de esquecimento, mas Deus falou: chegou a hora de eu te levantar sobre uma missão. Nesta terra, sou eu, Deus, que te tiro da terra de Lodebar. Eita, né? Eu sou um vaso quebrado, sobre transição ali, ó, sendo estruturado como barro pelo oleiro, que é Deus na minha e na sua vida. Então vamos aqui ser geradores de vida para Jesus, numa só comunhão. Amém? Aqui não é para disputar. Aqui é para ajudar, compartilhar, ganhar vidas. As pessoas estão preocupadas como Tatiana anda, como Tatiana veste, como Tatiana é. Se preocupa e se ajuntar a Tatiana e compartilhar numa só comunhão de salvação desta nação. Esse é o intuito a qual Deus nos chamou nessa terra. Como soldados valentes, Aleluia.
Vamos orar? Senhor, meu Deus, o meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Espírito Santo de Deus, quero te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade, a qual o Senhor me concedeu, meu Deus, de semeação para o teu povo, meu Pai, em nome de Jesus, do intuito de gerar almas, meu Senhor amado, vidas para o caminho do Senhor e para o caminho da salvação. Abençoa também a minha vida do alto da cabeça à planta dos pés, com o teu brindamento de proteção, meu Pai, em nome de Jesus, me livrando de todo mal, meu Deus, em nome de Jesus, alcança, meu Deus, a cada ouvinte, meu Pai, e torna os ouvidos deles sensíveis à tua voz, meu Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, meu Deus. Chega, Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, alcançando, Senhor, vidas, meu Pai, para ser conduzida ao caminho do Senhor, pela tua salvação. É que eu te peço, meu Deus, e te agradeço desde já, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Ficam na paz do Senhor.